A reportagem do Dia do Tribuna da Massa é exclusivo e é uma denúncia gravíssima. Nosso jornalismo descobriu grupos daqui de Curitiba nas redes sociais que comercializam crianças na internet. É isso mesmo. Venda de crianças que ainda estão na barriga. Compra de crianças que ainda nem nasceram. Denúncia gravíssima que nós levamos até a delegacia, o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, né, que são vítimas de crimes. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, não é o único, tem vários, mas é só para você entender o que vem nessa reportagem especial do Vinícius Rangel. Bom dia, estou grávida de 14 semanas, estou disposta a... Vem aqui comigo, Ricardo. Estou disposta a doar a criança, ela se refere à criança. Eu posso até ficar na casa da pessoa até ganhar o neném. Eu não vou mentir, e é aí que vem a diferença. Eu não vou mentir, estou precisando de ajuda financeira. Só entre em contato comigo se for realmente querer, ainda não sei o sexo. Essa é uma das mensagens, apenas uma de várias outras. Alguns queriam comprar, outras queriam vender as criancinhas que ainda estavam em formação na barriga das mães. Em outras palavras, você está vendendo seu filho, a pessoa comentou, não é? Que é o que eu estou dizendo a vocês. A reportagem é especial. É o jornalismo investigativo do Tribuna da Massa que está no ar. Agora. No ciclo natural da vida, muitas pessoas sonham em ter uma família perfeita. Constituir um lar é um ato de amor, mas nem sempre isso ocorre por meios legais, de uma maneira permitida pela justiça brasileira. A nossa produção teve acesso a informações de um grupo numa rede social onde há uma prática criminosa chamada de barriga de aluguel. Nele, há evidências claras de comercialização ilegal de crianças, aquelas que nem mesmo nasceram ou foram projetadas. Nessa publicação, a anônima afirma que está grávida de 14 semanas e que quer doar o próprio filho. Se coloca à disposição para ficar até mesmo na casa da pessoa que for receber a criança. Só que para fazer isso, ela precisa de uma ajuda financeira. Uma participante chega a comentar na publicação que ela estaria vendendo o filho. Já essa outra mulher diz que também está grávida e não quer ficar com a criança. Ela deixa claro que precisa de ajuda de custo. Em outras palavras, dinheiro para entregar a criança. Já essa afirma que troca o bebê que está na barriga por uma cirurgia de laqueadura. Esse rapaz anunciou a própria prima, de 18 anos, dizendo que ela tem interesse em ser barriga de aluguel. O preço, pelo que eles chamam de serviço, deve ser combinado no privado. Todas essas publicações podem ser consideradas criminosas. O artigo 242 do Código Penal Brasileiro prevê que dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho, o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. A pena é prisão de até 6 anos. Quem entrega o filho para uma adoção brasileira, uma adoção irregular, ou dá o filho próprio para terceiro, e quem faz essa receptação dessa criança, recebe essa criança, a adota de forma ilegítima, ambos incorrem na mesma pena e no mesmo crime. A nossa produtora tentou conversar com uma dessas mães que estariam dispostas a vender seus filhos. Uma delas respondeu que aceitaria falar com a nossa equipe sob condição de pagarmos um cachê. Numa outra tentativa, conseguimos chegar até esse áudio, onde a responsável pelo grupo chega a instruir as mulheres que querem comercializar os próprios filhos. Tive meu filho... Tá normal, registrei no meu nome, bonitinho, só que eu não tenho condição de cuidar, então eu vou passar para uma pessoa cuidar dele.
E eu posso fazer essa procuração por tempo determinado, vai passar por cuidar dele por 6 meses, por 1 ano ou por tempo indeterminado. Qualquer pessoa que toma conhecimento de um fato criminoso como esse tem o dever legal de informar as autoridades policiais. Em alguns casos, podemos encontrar criminosos com a única intenção de tirar dinheiro das pessoas com boas intenções. Essa mulher se tornou vítima de golpistas. A vítima enviou via Pix R$800. A suspeita chegou a enviar fotos da criança e depois desapareceu. O estelionato pode estar envolvido nessa situação. Também podemos falar em associação criminosa, se identificarmos mais de 3 pessoas envolvidas e até mesmo em organização criminosa, se tratar de uma grande organização aplicando golpes de estelionato. Infelizmente, a lei ainda é branda para tantos crimes como esses. E para piorar, sobre o comércio ilegal de crianças, existe um grande impasse. Se de um lado existe uma lei que pune todos os atores dessa trama criminosa, do outro existe uma lei que acredita que tudo isso é aceitável e permitido para toda a sociedade. No caso de pessoas que dão crianças fora do processo legítimo de adoção para terceiros. E também quem dá parto alheio como próprio incorre na mesma penalidade, a pena de 2 a 6 anos. Mas o que diz o Tribunal de Justiça sobre isso? A legislação brasileira ela é muito rígida desde o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, 33 para 34 anos. Qualquer formato de pessoas receber crianças que não são seus filhos biológicos e que não têm um vínculo de parentesco deve se formalizar através da adoção. Infelizmente, na maioria dos casos, a história não termina bem. A criança acaba indo para um abrigo público, longe da possibilidade de estar na família que foi gerada. Por outro lado, a criança entra numa lista de adoção legal pelo poder público. Hoje existe mais de 4 mil esperando por um lar. E acredite, tem mais de 34 mil pretendentes habilitados. Mas por que essa conta nunca fecha? Porque as peças desse quebra-cabeça não se encaixam de forma perfeita. A resposta está na preferência por crianças recém-nascidas ou de até 2 anos de idade. Busca-se um perfil que é bebezinho ou criança numa faixa etária, até 3 anos, se eventualmente não tem irmãos, que seja perfeitinho. E todo esse pensamento social abre brechas para fomentar um mercado criminoso. Os órgãos públicos têm se unido cada vez mais para acabar com essa indústria de tráfico de pessoas. Nenhuma delas tem preço nesse comércio. Cada dia mais está mais rápido para adotar uma criança. Quando você se sujeita a regras que não estão previstas no ordenamento jurídico, você alimenta partos ilegais, partos irresponsáveis, você alimenta uma indústria de tráfico de pessoas e com isso você acaba vendo só o seu lado e não o lado de toda uma sociedade. Eu acho que trabalho no jornalismo, no noticiário da segurança pública, enfim, aqui no Tribuna da Massa já tem mais de 10 anos. Eu não canso de me surpreender com a maldade do ser humano. Para mim isso é muita maldade. A criança está sendo formada na barriguinha da mãe. Você não acredita que os sentimentos já estão sendo desenvolvidos? O coraçãozinho da criança passa a bater depois de alguns dias. E fica batendo ali por quase 9 meses dentro da barriguinha da mãe e você não acredita que sentimentos já estão acontecendo? Uma criança ser vendida dentro da barriga pela própria mãe é sinal de um tempo, para dizer o mínimo, estranho que nós estamos vivendo, em que a vida animal às vezes vale mais do que a vida humana. Não pode tocar no tucano do não sei das quantas lá da Amazônia, que tá certo, eu acho que nós somos guardiões da vida na terra, da natureza. Mas aborto, problema nenhum. Aborto, problema nenhum. Vender uma criança é algo absurdo, é totalmente absurdo. Uma coisa é o processo de adoção legal, não tem nada a ver com o assunto.
uma coisa que a gente impulsiona, apoia. Temos uma campanha aqui dentro do Tribuna da Massa explicando sobre a adoção, falando sobre a adoção. É um processo importante dentro da nossa sociedade, em que boa parte da sociedade é totalmente carente. Mas isso aqui não. Infelizmente são mulheres oportunistas, homens oportunistas também. Não foi a última parte dessa reportagem. Amanhã nós vamos trazer o segundo episódio. E eu já quero de antemão dar parabéns para a nossa produtora Stephanie Dornelas, que investigou, descobriu tudo isso aqui e fez um trabalho sensacional, exímio, como pede o jornalismo do Tribuna da Massa. Parabéns também para a nossa equipe de edição, o Dan Zenon e a Vitória Fontana, e parabéns para o Vinícius Rangel, que contou muito bem essa história para todos nós. Uma denúncia gravíssima e amanhã tem mais.